meu povo, vamos falar sobre livros? Hoje eu quero indicar um livro do Lawrence Hill. Eu vou deixar a capa dele por aqui. Ele se chama O Livro dos Negros e ele vai contar a história da Aminata Diallo. Ela é capturada na África para ser vendida como escrava. O livro começa com a Aminata já adulta, uma senhora, na verdade, e ela está sendo convocada para comparecer à corte em Londres para contar um pouco sobre a sua história. Esse relatar da história dela, ela conta baseado no livro que ela escreveu, para que através dele seja proibido o tráfico negreiro. Então ela vai contar o que ela escreveu naquele livro, relatando desde quando ela era criança, na verdade, até aquele momento atual, né? O livro do Lawrence Hill, ele é vendido como uma ficção, embora no final do livro ele destaque meio que um resumo, um capítulo para falar de como foi a construção desse livro, né? Então ele esclarece que o livro é uma ficção, uma história criada por ele, mas que foi escrito e baseado em muita pesquisa. Ele é um estudioso da temática racismo, escravidão, e ele é descendente de escravos, e ele contou com uma equipe para reunir livros, documentos, para dar o embasamento na história que ele ia criar. Inclusive, ele teve até a ajuda do filho de anos para se atentar mais um pouco na infância da Aminato. Então, a Aminato vai contar como foi sua infância, né, na África, como eram os pais, né? O pai dela era um convertido a muçulmano, então ele era um dos poucos pessoas da tribo dela, da tribo Baiô, que respeitava e cultuava a religião muçulmana, que foi a fé em qual ela foi criada. E lá o pai dela sempre incentivou ela a aprender a ler. Então, na tribo mesmo, era proibido que as mulheres tivessem instrução, mas ele ensinava a Minato a ler, né, o Alcorão escondido, para que ela pudesse ser mais instruída, né? A mãe dela era uma parteira, a Coulibaly, e ela se empenhou a ensinar esse ofício para Minato. E em nenhum desses dias que ela vai fazer um parto em uma outra tribo, eu vou falar aldeia, que fica mais, acho que mais certo falar aldeia do que tribo. E lá elas são capturadas, a mãe delas morre, né, tentando salvar a filha, e a Minato ela é presa como prisioneira. Então ela passa de ser uma menina livre, ela tinha 12 anos na época, para ser agora uma prisioneira, né? Ela fica 3 meses andando pelo mato, né? Até chegar na bainha onde eles iriam colocar os prisioneiros no navio negreiro. Nesses 3 meses aconteceu muita coisa. E uma delas foi que é a primeira vez que ela foi fazer um parto sozinha. Quando eles capturavam as pessoas, eles tiravam as roupas, tiravam as contas, né? Tudo que remetia à aldeia da onde eles foram capturados, para poder não ficar na cara, né, da onde que eles vieram. É um processo também de desumanização, né? Que eles não podem falar, não podem ficar nem vestidos. E para a Aminata foi muito difícil, porque ela não entendia. Até porque os captores dela eram também pretos, né? Filhos da África. Então ela até pergunta no livro, né? Você é meu irmão ou é meu captor? Eles tinham conhecimento, eram que as pessoas que estavam sumindo dessas aldeias eram capturadas pelos taubabus, que eram os brancos. E era mesmo, né? Esses outros irmãos da África, eles estavam a trabalho, a serviço, né? E também nesses 3 meses ela tem a primeira menstruação dela.
como ela estava sem roupa, isso ficou muito visível e isso deixou ela muito envergonhada. Ela conhece o Shekura, que era um menino que foi vendido para esses captores, para trabalhar para eles. Então, a função dele era cuidar de alimentar, né, as pessoas que estavam lá, os prisioneiros, e meio que assistência, né. Chegando na bainha, eles são marcados como se fossem animais, né, com o símbolo do dono, que agora seria dono deles. Eles são separados e são levados para o navio. Lá, o chefe, ele observa que ela conseguia falar mais de uma língua, porque nesses 3 meses também ela se aproximou de pessoas que eram de outras aldeias para aprender um pouco o básico do dialeto deles, né, que eram diferentes. Ela sabia um pouco ela sabia o dialeto da aldeia dela e da aldeia da mãe dela, que eram aldeias diferentes. E além um pouco do árabe, né? Então isso deu para ela uma certa... Foi uma ajuda, porque isso manteve ela viva, né? Por ela ser um pouco mais instruída. Então ela começou a trabalhar intérprete. E ela relata então esse período que ela ficou no navio negreiro. E que é uns relatos bem assim difíceis, sabe? De ler, bem pesado, assim. Então ela conta com muito detalhe como é que era aquele ambiente. Chegando então no seu destino, ela é vendida e ela passa ao longo da vida dela, né, sendo escrava. Ela foi escrava de 2 senhores, pessoas completamente diferentes. Ela chega a casar, chega a ter filhos, mas chega um momento na vida dela que ela acha que ela merece ser livre. E uma coisa que eu lembro bem assim do livro foi quando o segundo senhor dela conheceu ela. Ele ficou surpreso de como que ela era instruída, né? E aí o negro da casa falava para ela: olha, cuidado para você não mostrar muito que você é inteligente. Negra sabida acaba no rio, ou seja, afogada, morta. Então ela passa por muita coisa nesse período onde ela é vendida por um segundo senhor, passa por momentos assim, bem humilhantes. E aí ela foge, tenta buscar de certa forma a liberdade de ser livre. E aí ela começa uma terceira etapa da vida dela, que é buscando um lar onde realmente, embora tenha recebido a carta de euforia, ela nunca se sentiu livre, nunca. Então, a terceira etapa do livro é em busca desse lugar onde ela realmente podia ser livre, além de um papel. E é um livro muito bem feito, muito bem escrito. E ele conta também no final do livro as pessoas que é só ficção, personagens que ele criou, mas também ele destaca os personagens que na verdade foram pessoas reais. Lembrando que esse livro é um trabalho, né, feito com muita pesquisa, então eles encontraram relatórios, cartas, documentos que contavam histórias de pessoas reais, né, desse período da escravidão. Então, essa é a minha recomendação para você que tem interesse nessa temática, nesses temas. E eu gostei muito desse livro. Espero que você goste, que você leia.